Eu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho do Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Eu vos peço que ele cresça e eu diminua. Seja em meu favor, ó Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Então, boa noite, meus queridos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo sobre os vossos corações e as vossas vidas. Né? Saudade de uma maneira especial a minha querida chefa, Meire Sandra, né? Saudar o meu coordenador, né, da intercessão do Estado aqui da Paraíba, IPAM, a minha coordenadora da Arquidiocese, Raniele, os irmãos, os queridos irmãos, coordenadores estaduais de ministério, né, que a cada bimestre nós estamos aqui juntinhos nessa RNI, coraçãozinho para vocês, tá bom? Mais uma saudação muito, muito, muito especial, né, Meire, aos diocesanos do Ministério de Intercessão, diocesanos, arquidiocesanos que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá bom? Se nós estivéssemos presencialmente, ele dizer, olhe para o irmão que está do seu lado, diga a ele, irmão, seja bem-vindo, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos e amados no coração de Jesus, tá bom, meus queridos? É uma grande alegria poder estar aqui com vocês em mais essa RNI. A Meire já lembrou aí rapidinho para nós o que é essa RNI. Né, que é a nossa Rede Nacional de Intercessão, que é liberada para nós bimestralmente, né, com um texto formativo, que é formativo, mas que também é espiritual. É formativo porque nos traz ensino, e é espiritual porque o Senhor está, através dele, sempre nos motivando a orar, a rezar, e nos lembrando quem nós somos, tá bom? Então, eu sou a Ana Paula, faço parte do grupo de oração Divino Espírito Santo. Eu não vou comprar briga com vocês dizendo que é o grupo de oração mais lindo do Brasil, senão a gente não consegue, né, Meire, continuar a formação. Né? Mas no meu grupo de oração, eu faço parte do Ministério de Formação, de Pregação, auxilio ali também no Ministério de Música. Neste tempo, eu estou presidente da Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese da Paraíba, né? Eu moro na Arquidiocese da Paraíba, na cidade de João Pessoa, tá bom? E faço parte também da equipe de apoio da Meire, nesse viés mais formativo, auxiliando aí nas ministrações dos ensinos, das formações, né, por chamados de Deus, né, por Meire Sandra, que consegue ouvir a voz de Deus, até no absurdo, né, Meire? Nas situações absurdas, mas o Senhor nos chama. E hoje a gente vai ver muitas situações através dessa RNI que pareceram até absurdas, mas ainda assim Deus chamou, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o material para vocês desse mês. Eu peço para vocês sinalizarem para mim quando esse material aparecer na telinha de vocês. Tá bom? Apareceu. Show. Gente, Breno é o técnico mais top Master Plus, viu? É verdade, viu, Breno? Deixa eu ajustar aqui para vocês direitinho. E aí, queridos irmãos, vou passar aqui para vocês verem, essa, né, é uma ação do Ministério de Intercessão da RCC Brasil, né, por isso que começa ali com os coordenadores estaduais, que desembocam nos diocesanos e que não somente precisam, mas que devem fazer chegar aos ministérios de intercessão dos nossos grupos de oração. Tem muito ministério de intercessão por aí que esqueceu esse viés formativo, né? Mas que nós temos essa missão de levar a graça da formação. É a formação associada à oração que faz com que o nosso ministério ele possa explodir da ação do Espírito Santo, né? E derrubar verdadeiras muralhas. Amém? Então, a RN de setembro de 2025, né, ela é bimestral. Gente, acho que não está passando aqui para vocês, né, Breno? Tá passando, mas passando. estou pedindo para botar em apresentação mesmo, Ana. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Isso. Olha só, com um técnico desse, vamos lá. Então, o tema para este mês
convocados, instruídos e posicionados para o combate. Eu acho que a imagem, o tema e a imagem já falam muito para nós, não é verdade? Convocados, instruídos e posicionados para o combate. Vejam que na imagem a pessoa está vestida para um combate, está com armadura de combate, está com armas de combate, mas, sobretudo, ela está com a palavra de Deus, né, na mão. E a palavra de Deus foi justamente o tema trabalhado na RNI do mês de julho, né, do bimestre anterior. Nós trabalhamos ali o tema, a palavra de Deus, força para a nossa oração e motivo do nosso anúncio. E é seguindo ainda esse viés da palavra de Deus, que nós vamos ver aí na primeira tela, que Deus, ele nos convoca pela força da sua palavra. Então vejam, a palavra lá no livro do Gênesis, no comecinho, no capítulo 1, já traz para nós que o mundo inteiro ele vai sendo criado pela força da palavra. Deus vai chamando a vida, todas as coisas, e as coisas elas vão ganhando vida. E também pela força da palavra. Agora esta chamada está sendo gravada. Convocados para o combate, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês, através dela, né, através da palavra que nós vivenciamos há 2 meses atrás, nós fomos reconduzidos a ter as nossas vidas alicerçadas na palavra de Deus. E aí, a ela anunciar, dela nos alimentar e pela proclamação dela viver. Olha que forte, irmãos. E aí, desta certeza, diante desta certeza de estarmos com a nossa vida debruçada sobre a palavra, nutrida pela palavra e enviada pela palavra, nós podemos dizer, então, que por ela mesma, pela própria palavra de Deus, pela boca de Deus e pela voz de Deus, nós somos, né, o tema da SRN, convocados, instruídos e posicionados para o combate, né? Convocados, instruídos e posicionados para o combate. Quando a gente fala em posicionados, eu não sei em vocês, mas em mim já era um ímpeto assim de nós termos uma postura, nos colocarmos em postura verdadeiramente de combatentes, né? Assim, eu acho que vocês se sentem assim também. E aí, na imagem, eu trago, de fato, aí ao lado um combatente, né, um soldado, aí, e a alusão à armadura do cristão. Não há como falar de combate espiritual sem lembrar da armadura do cristão, que está lá na palavra de Deus, e que é aquela nos reveste todos os dias das nossas vidas, e pela qual nós ganhamos grandes livramentos. Sim ou não? A partir dela, nós ganhamos grandes livramentos, tá bom? Aí eu já vou passando aqui, e aí agora a gente já começa de fato a adentrar o tema proposto para essa RNI do mês de setembro. Porque, queridos irmãos, o texto que vocês vão receber vai trazer para nós lá na parte introdutória já que existe uma guerra intercessora, sim ou não? Existe uma guerra, queridos combatentes, né? A palavra de Deus, em muitos trechos, nos afirma que existe uma batalha, um verdadeiro combate espiritual, que é entre Deus e o seu inimigo, que luta para afastar os filhos de Deus da sua santa presença. E aí, eu já trago aqui para vocês, né, a palavra, você pode anotar a referência, né, mas é muito, muito conhecida nossa, está lá em Apocalipse, no capítulo 12, quando fala sobre a batalha, né, a guerra entre a mulher e o dragão. Apocalipse, capítulo 12, vem justificar essa batalha para nós lá no verso 17. E diz assim: este, então, né, falando em relação ao dragão, ao inimigo de Deus, este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Querido intercessor, querida intercessora, quem é a descendência da mulher? Eu e você somos a descendência da mulher. E deixa eu te dizer que a mulher não é Eva, nós somos da descendência de Maria. É contra a descendência de Maria que o dragão, ele trava uma guerra. E aí eu trago aí uma pergunta para vocês, uma imagem de batalha, né, um combate mesmo, cavaleiros aí com armas, um combate acontecendo, as forças lutando umas contra as outras, e aí uma pessoa rezando, né, porque representa aí também o combate espiritual na imagem, e a pergunta, o questionamento, quem está nessa guerra?
Né? Quem está nessa guerra? E aí, primeiro que todas as pessoas estão inseridas nesta guerra. Amém? Todas as pessoas estão inseridas no combate, de maneira consciente ou inconsciente. Né? Eu trazia aqui a referência da palavra de Apocalipse, que diz que o dragão, ele declarou guerra contra a descendência da mulher. E toda a humanidade, ela é descendência da mulher. Então, de maneira consciente ou não, todos nós fazemos parte de um combate. Amém? Mas um outro grupo de pessoas muito especial que faz parte desse combate chamam-se intercessores. Olha só, né? Todas as pessoas estão inseridas no combate, só que a grande maioria delas está inserida de uma maneira inconsciente, sem nem saber que existe um combate contra a sua vida. Mas o outro grupo que está envolvido nesta guerra são os intercessores. Ah, meus queridos irmãos, são os intercessores. Sou eu, é você. E aí, de maneira consciente, e aí, de maneira espiritual, nós sabemos que estamos inseridos numa guerra. Nós sabemos que somos combatentes. Nós sabemos que existem forças espirituais que combatem contra nós. E aqui eu já começo com um pequeno testemunho, né? Vou tentar ser breve por conta do horário. Mas essa semana mesmo eu rezava aqui na minha casa e estava de atestado na segunda e na terça-feira, rezava também nele por essa RNI. E eu rezava escorada na paredinha, começava de joelho, como eu tenho alguns probleminhas de coluna, de ossos, eu sentava, escorava na parede da minha casa. E eu escorava na parede que fica o painel com a TV. Então tinha o painel com a TV, eu estava sentadinha debaixo do painel, na lateral tinha um ventilador, e eu estava sentada ali, eu rezava aqui pela minha arquidiocese, eu rezava pelos grupos de oração, eu rezava pelos irmãos, eu rezava pelos intercessores, eu rezava pela RNI, e quando eu estava prestes a concluir minha oração, que eu fiquei de pé, ergui os meus braços, né? Quando eu escutei o barulho e virei para trás, havia caído painel, TV, ventilador, o puff que segurava o ventilador, estava tudo no chão. Irmãos, foi o tempo de eu me desescorar da parede, me colocar de pé e levantar os braços, e o painel caiu, né? 1 milésimo de segundo antes teria sido na minha cabeça. Irmãos, isso também é combate, Ana Paula, é coincidência. Isso também é combate. Isso também é combate espiritual, né? E nós, quando nós estamos firmes nesse combate, firmes nessa oração, nós não combatemos sozinhos. Né? Mas é Deus quem combate por cada um de nós. Talvez se Ana Paula tivesse combatido sozinha, ela tivesse ficado naquele parede, naquele lugar. Mas Deus que combate por ela deu a ordem no seu ouvido, no seu coração, Ana Paula. Levanta agora. E quando eu me levantei, que ergui os braços, o Senhor trouxe aquele livramento, naquele momento de combate, de batalha. E nós estamos sempre em combate, é uma batalha espiritual. As pessoas, de um modo geral, e eu nem partilhei isso com a Meire, né? Mas as pessoas, de um modo geral, estão envolvidas nesse combate. Mas nós, intercessores, temos consciência da nossa missão, porque, de fato, existe uma guerra, tá bom? E aí, para toda guerra, existem os combatentes. Para toda guerra existem os soldados, e para todo exército existe uma convocação, convocados, instruídos e posicionados para o combate. E aí a gente entra agora em algumas convocações de Deus, que lá na história da Bíblia, que nós já conhecemos, irmãos, que nós ouvimos falar, mas que nesta noite o Senhor quer que eu e você ouçamos outra vez, né? Que essa convocação que hoje o Senhor faz a minha vida e a tua vida foi feita desde o longo da história, porque Deus procura por combatentes. Deus procura por intercessores. Deus procura por homens e mulheres que se coloquem na brecha verdadeiramente. E aí eu vou trazer algumas figurinhas muito conhecidas do Ministério de Intercessão, tá certo? E que foram convocadas por Deus. A primeira delas que eu trago aí para nós é a figura de Abraão, né? Muito conhecido, né? Das nossas formações, dos nossos momentos de oração. Abraão conhecido como aquele que barganhava com o Senhor, né? Por causa da amizade, da intimidade. E vejam só,
Né, Abraão, ele nasceu na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia. E apesar de ser chamado pai da fé, né, de ser conhecido como pai da fé, porque ele acreditou em quem ninguém acreditaria. Ele acreditou no meio das adversidades, ele acreditou no meio da infertilidade, no meio da esterilidade, no meio da idade avançada, ele acreditou. Então, embora conhecido como pai da fé, Abraão, ele vinha ali de uma família de cultura politeísta, ou seja, Abraão vinha de uma cultura que adorava muitos deuses, né? De uma família que adorava muitos deuses, que estabelecia para si muitos senhores. E talvez Abraão, às vezes a gente olha para nós mesmos e não consegue encontrar qualidade alguma para o chamado de Deus. Irmãos, talvez Abraão apresentasse muitas qualidades, mas não apresentasse nenhuma qualidade que, humanamente falando, fosse visível ou útil para o Senhor. Era um homem que adorava muitos deuses com a sua cultura familiar, mas que, a partir do chamado de Deus, ele acredita na presença de um Deus que é uno, que é único, e passa a segui-lo e adorá-lo. Olha que lindo, né? E aí, Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, trazem para nós esse momento, né? Esse grande momento do chamado de Deus a Abraão, onde Abraão estava lá, né, junto com a sua família que cultuava muitos deuses. Abraão, que era talvez um homem de posses, porque na palavra Deus diz, olha, deixa a tua terra. Então ele tinha terra, era um homem aparentemente rico, mas na palavra de Deus, Deus diz assim, olha, deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e exaltarei o teu nome, e tu serás fonte de bênçãos. Irmãos, olha que convocação de Deus, né? Ontem foi dia de eleição aqui no meu grupo de oração. Aqui na Arquidiocese da Paraíba, até novembro, nós vamos ter mais aí por volta de entre 35 e 40 eleições de grupo de oração. E aí veja que quando Deus elege, que quando Deus convoca, ele derrama sobre nós uma sorte de bênçãos incontáveis, incomparáveis. Com a convocação já vem as bênçãos, já vem as graças. E se a gente continuasse lendo aí esse capítulo, ia trazer uma promessa que é hoje para mim e para a tua vida, que foi feita a Abraão, mas que nos alcança, irmãos. Né? Se a gente continuasse lendo a palavra, lá no finalzinho da fala do Senhor, diz assim, olha, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Irmãos, todas as famílias da terra serão benditas em ti. A minha família e a tua família são benditas por causa da força de um chamado e de uma convocação. Acorda, querido intercessor. Acorda, querido intercessora. Veja a potência, veja a força que há numa convocação de Deus, né? Deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu Pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, exaltarei teu nome, e tu serás fonte de bênçãos. Querido intercessor, querida intercessora, o Senhor está dizendo para nós que quando Ele nos convoca, Ele faz de nós fonte de bênçãos. Ele faz de nós fonte de bênçãos, fonte de graças, né? Bendito seja Deus para sempre. Né? Às vezes a gente ouve tanto falar em outros viés, né, de Abraão, né, e esquece de todas essas situações, de que talvez ele não tivesse uma qualidade que agradasse os olhos de Deus, viesse de uma família que era politeísta, mas Deus escolheu, acabou-se, não tem conversa. Quando Deus escolhe, Deus elege, Deus convoca, Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Isso só em Abraão, né? Uma das convocações de Deus aí ao longo da história. Quem dera nós tenhamos a graça de ser como Abraão, tá certo? E aí, trago outra figurinha, né, muito conhecida também do Ministério de Intercessão, vocês estão vendo aí, Moisés, né, a imagenzinha de Moisés ali, aí com a tábua das leis nas mãos. Então, Moisés, muito conhecido do Ministério de Intercessão, sim ou não? Muito conhecido, né, uma figura muito conhecida nossa. E aí, vamos seguir. Eu queria convidar você, a gente vai seguindo aí as convocações que Deus foi fazendo ao longo da história, e você vai imaginando a tua história também, e você vai imaginando os teus problemas também, as tuas dificuldades, coisas que aos olhos humanos poderiam impedir o Senhor de te convocar. Mas veja a história de Moisés.
né? Veja a história de Moisés. Então, o próprio nome começa aí, Moisés, que quer dizer tirado ou salvo das águas, né? Por quê? Porque nascido hebreu, numa época em que o faraó lançou um decreto que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. Estão lembrados dessa história? Então, é nesse contexto que chega Moisés, né? Num contexto onde o faraó lança uma ordem que todos os bebês do sexo masculino sejam mortos. E aí, para salvar Moisés, Jocabeide, que é a mãe, né, faz o quê? A gente conhece a história, né? A gente está só relembrando aqui. A mãe de Moisés coloca Moisés numa cestinha, né? Organiza ali bem bonitinho, por quê? Porque se ele fosse encontrado pelo faraó, ele seria morto. Então a mãe dele organiza ele, ajeita ele, coloca numa cestinha, deposita lá no rio Nilo, né? E coloca, e as águas vão levando ali Moisés em direção, e ele vai chegando, a cestinha chega próximo de quem? Olha só, a providência de Deus, os caminhos de Deus, e aquela cesta vai parar nas mãos da filha do faraó, né, que acha aquela cestinha, e aí ela adota Moisés, né, depois ela arruma uma ama de leite para Moisés, que é a própria mãe, né, para dar de mamar, e a gente conhece bem a história, e depois que Moisés ele é desmamado, a filha do faraó adota Moisés, leva ele para casa, e aquele que nasceu como um hebreu é criado como um príncipe. Olha as coisas de Deus, olha como Deus vai costurando, vai desenhando, vai fazendo as suas coisas. Depois já de adulto, Moisés é aquele que sai sendo hebreu, sendo de raiz hebreu, ele é aquele que sai e encontra um egípcio lutando, né, brigando, discutindo contra um hebreu, e ali no senso de justiça Moisés mata aquele homem. Depois daquilo, com medo do faraó, ele foge e se esconde, né? E aí, ali ele passa a morar numa terra, ele se casa, e quando Deus encontra com Moisés, ele está aí no slide agora, né? Eu fiz esse contexto para vocês relembrarem, mas aqui está no slide agora. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando o anjo do Senhor apareceu no episódio da sarça ardente, né? Muito conhecida de todos nós também, e lhe faz o grande chamado da sua vida. Olha só, um menino que nasce hebreu, que poderia ser morto ao nascer, que poderia não ter crescido, nasce hebreu, é adotado pela filha do faraó, que estava perseguindo e matando os bebês da época, cresce como príncipe, honra o seu povo, defende o seu povo, e aí vira pastor, né, de ovelhas, está ali pastoreando o rebanho, e naquele momento da sarça ardente, o Senhor aparece e faz o grande chamado da vida de Moisés, que talvez ainda não tivesse se encontrado. Talvez ele estivesse pastoreando, talvez ele fosse pastor, mas o grande chamado da vida de Moisés, ele veio do nosso Deus, né? E Êxodo capítulo 3, verso 10 diz assim, ó: agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Olha só, né? Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Então, essa é também, meus queridos, uma grande convocação da história, porque Moisés toma ali a frente do povo e vai conduzindo o povo até a terra prometida. É uma grande convocação do Senhor aí na pessoa de Moisés. E aí eu trago uma outra convocação. A gente trouxe algumas convocações no Antigo Testamento, eu trago aí algumas convocações do Novo Testamento, né, apresentando aí para vocês Simão e André, que também, como apóstolos, como discípulos do Senhor, foram convocados, conhecidos como aqueles que são os primeiros discípulos, né? E aí Jesus vai passando ali no Mar da Galileia, passando no Mar da Galileia, ele encontra Simão e André, que eram pescadores, e ali o Senhor ele faz também esse grande chamado, essa grande convocação na vida de Simão e André.
Vinde após mim e vos farei pescadores de homens, né? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles já eram pescadores de peixes, mas o Senhor queria fazer deles pescadores de almas. Então, uma outra grande convocação do Senhor aí na história da palavra. Trago aí a imagenzinha para vocês verem, né? Ilustrar aí também esse momento. E aí a gente chega à palavra que referencia o nosso texto da RNI agora do mês de setembro, né? Aquela que eu trouxe ali no início dos slides. Juízes capítulo 6, verso 12, que diz assim: o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro, né? Uma das traduções da palavra vem trazer essa expressão, valente guerreiro, valente combatente do Senhor. É a palavra que subsidia para nós a RNI dessa convocação do Senhor. E aí, por ocasião do chamado do Senhor de Gedeão, o Senhor lhe entrega também um poderoso exército. E aí, deixa eu destrinchar um pouquinho aqui com vocês a convocação de Gedeão. Gedeão que antigamente, né, anteriormente, era um agricultor, e era um juiz de Israel. E aí aconteceu que, se a gente pegar o iniciozinho do capítulo 6, a gente vai ver ali que os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Né? Os filhos de Israel, logo no comecinho do capítulo, vem dizer que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. E por causa do mal que eles fizeram, o Senhor os entrega a Madian. Né? E aí o povo começa a passar por muitas dificuldades. E aí o povo de Israel começa a sofrer. Eu até marquei aqui na palavra para vocês verem, trazer para vocês rapidinho. Olha só. O verso 1 diz assim, Juízes capítulo 6, verso 1 diz assim: os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. Verso 2. A mão de Madian pesou rudemente contra Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Verso 3. Olha o que acontecia, irmãos. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-los. Acampavam defronte deles e devastavam as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam os israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, por causa do pecado de Israel, Deus o entregou aos madianitas. E aí eles começavam a plantar. Vejam que Gedeão era juiz, mas também era agricultor. Eles começaram a plantar, mas os madianitas vinham e destruíam, e roubavam, e saqueavam as plantações. Então, foi um tempo de muito sofrimento para o povo, um tempo de muito padecer. E aí, no verso 7, lá do capítulo 6, diz assim: e tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta. Olha só, e é aí que entra Gedeão, né? É aí que entra Gedeão, e aí o Senhor diz, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E aí Gedeão, como eu e como você, diante de uma grande convocação do Senhor para a nossa vida, muitas vezes a gente duvida de nós, e aí a gente pede prova, pede sinais, né? A gente conhece um pouquinho da história de Gedeão, e ele diz assim ao anjo: olha, se é o Senhor mesmo que está falando comigo através de você, espera um pouquinho, espera até que eu volte e te traga um presente. E aí o anjo espera, Gedeão vai em casa, pega uma ovelha, prepara uma coisa aqui, outra ali, leva. Quando chega lá, o anjo estava lá, talvez Gedeão nem acreditasse que ele está esperando. E aí Gedeão entrega a sua oferta para o anjo toca com a sua espada e vem um fogo sobre aquela oferta e o anjo desaparece. E aí Gedeão diz: olha, não, realmente é a presença de Deus, né? Passou-se um tempo e aí o Senhor pede a Gedeão que destrua os altares do Baal, né? A sequência da palavra vai trazendo isso para nós. Gedeão junta um grupo de homens e vai lá, destrói os altares de Baal. Depois, o Senhor mesmo aparece para Gedeão. E aí Gedeão diz assim: olha, Senhor, parece demais, Meire, eu e vocês
né? Gedeão diz, olha, Senhor, mas deixa eu te pedir um sinal. Eu vou fazer assim, eu vou colocar um velo de lã. Vocês conhecem muito essa história, né? Vou colocar um velo de lã ali à noite, no orvalho. E se pela manhã somente o velo de lã estiver molhado do orvalho e toda a terra seca, eu vou saber, Senhor, que é o Senhor realmente que está falando comigo, que o Senhor está me chamando. O que é que acontece, irmãos? A gente conhece um pouquinho dessa palavra, né? No dia anterior, quando Gedeão vai ver o novelo, o velo de lã está como? Está cheio de orvalho. Ele espreme aquele velo de lã, dá para encher uma taça, a palavra de Deus diz. E como está a terra? Toda seca. Gedeão acredita que é o Senhor que está chamando, mas ainda assim, né? Gente, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para o poder da convocação de Deus, que nos dá autoridade, inclusive, de poder barganhar com o Senhor como um amigo, como Abraão fazia, como Moisés falava com Deus face a face, como Gedeão, que pede para o Senhor fazer e desfazer, e o Senhor faz e desfaz, só para mostrar que é Ele que está fazendo, só para mostrar que é Ele que está falando. O que é que a palavra vem dizer depois que Gedeão diz assim, olha, Senhor, não se irrita não comigo, não. Mas eu queria pedir o Senhor agora ao contrário. Parece brincadeira, né? Parece que ele está brincando com o Senhor, barganhando com o Senhor. Olha, Senhor, queria pedir ao contrário agora. Agora eu vou colocar o velo de lã do lado de fora e eu queria que no outro dia somente o velo de lã esteja seco e toda a terra esteja molhada. Olha, Senhor, que se o Senhor me der este sinal, eu vou acreditar que o Senhor está me chamando e falando comigo. Irmãos, no outro dia, o que é que acontece? Gedeão pega o velo de lã e o velo de lã está seco e toda a terra em volta está molhada, porque o Senhor atende a voz daqueles a quem Ele convoca intercessores. Amém? Posso pedir aplausos de vocês agora para o Senhor? Aplausos de vocês, porque o Senhor atende aqueles que estão convocados. Irmãos, o Senhor não nos deixa sozinhos, né? Se é o Senhor que nos convoca, Ele vai atender a nossa oração, a nossa voz, as nossas necessidades. E deixa eu te dizer, se nós formos amigos de Deus, muitas vezes Ele atende até os nossos caprichos. Ele atende os nossos desejos, irmãos. Né? Ele atende até os nossos mimos, o Senhor, porque é Ele quem convoca, é Ele quem chama, e Ele quer que de toda forma a gente entenda que esse chamado está vindo dEle. Queridos intercessores, o chamado vem de Deus. Eu não sei se em nosso meio existe alguém que esteja duvidando do seu chamado, que de repente ouviu a voz de Deus e agora diz, olha, Senhor, eu não estou ouvindo mais, eu não sei se foi o Senhor que me chamou, eu não sei se foi da minha cabeça, né, Meire? Tem muita gente que tem isso, não sei se é algo da minha cabeça, o que o Senhor está me chamando. Irmãos, é o Senhor. Né? Se nós estivéssemos presencialmente agora, eu ia dizer, olha para o intercessor que está do teu lado e diz, meu irmão, o Senhor está te chamando. Se nós estivéssemos presencialmente agora, eu ia dizer, sacode esse irmão que está do teu lado e diz, meu irmão, Deus está te convocando, Deus está te colocando de pé, Deus está te lembrando que Ele ouve a tua voz, Deus está te lembrando que Ele atende aos apelos do teu coração. Recentemente teve o encontro do Diaconia aqui no meu estado e eu conheci uma canção linda, né? Coloquei até uma frase dela na RNI, porque existe um apelo que ecoa do céu, existe um apelo que ecoa do céu. Esse apelo é a voz de Deus, irmãos, é a voz de Deus nos chamando para a missão, nos chamando para o combate, nos chamando de valentes guerreiros, mesmo nas fraquezas de Ana Paula, nas misérias de Ana Paula, nas artroses de Ana Paula, né? Mas para vocês, a gente tem tem um tempo de eleição, segundo semestre, nós temos as eleições aqui na arquidiocese, e às vezes a gente chega, Meire, nos grupos de oração, os irmãos retiram o nome, olha, fulano, você vai deixar o seu nome para a eleição? Não, Ana Paula, eu não vou deixar não, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas será possível que eu não estudo, que eu não trabalho, que a Meire também não trabalha, que os servos não fazem nada? Irmãos, o nosso tempo é de Deus. Nosso tempo é de Deus.
Ontem eu dizia na eleição do meu grupo de oração, irmãos, não parece, porque eu só vivo em missão, mas eu trabalho, eu faço curso de idiomas, eu faço pós-graduações, eu tenho planos de mestrado, né? Eu tenho planos de estudar mais, eu tenho casa, eu tenho família, e tudo isso eu só tenho porque eu tenho a Deus, irmãos. Tudo isso eu só tenho porque eu tenho a Deus. Aí eu entro no meu grupo de oração, eu sonho com uma casa, eu sonho com uma família, né? As jovens aí, as meninas, as moças que ainda estão esperando seu José, os Josés que estão esperando suas Marias, sonham, pedem ao Senhor. Quando o Senhor dá um José, dá Maria, dá filhos, constitui casa, família. Dentro do grupo de oração, você sai do teu grupo de oração por causa da tua família. Gente, não entra na minha cabeça. Ai, Meire. Sabe, não entra na minha cabeça. Eu pedi a Deus, ele me deu, tá certo, Jesus, beijo, tá? Tô indo ali, porque agora eu vou cuidar da bênção que o Senhor me deu. Irmãos, o nosso lugar como Renovação Carismática Católica é no nosso grupo de oração, amém? Mas, Ana Paula, eu não tenho condições, eu também não tenho, mas Deus dá. A gente não tem, a gente não sabe, mas a gente conhece. Quem sabe, irmãos? Quem sabe está no sacrário, quem sabe está no altar, quem sabe está na Eucaristia, quem sabe está na Santa Cruz, quem sabe está naquele que nós clamamos o Espírito Santo. Ele sabe, ele sabe. Eu me lembro que em um dos momentos, depois da minha eleição, eu dizia, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu não sei se estou eleito, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas o grande consolo do meu Deus, Senhor, eu não sei coordenar uma arquidiocese. O grande consolo do meu coração era saber que eu realmente não sabia. E ainda não sei, mas eu conheço quem sabe. Irmãos, eu conheço o dono do povo, eu conheço o dono das ovelhas, eu conheço o dono dos coordenadores do grupo de oração. Eu quero mais o quê? Na minha vida não falta nada. Irmãos, não falta nada. Só falta nós abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa vida para deixar Deus fazer. Assim como ele fez com Gedeão. E vamos para a formação, porque já está acabando meu tempo, né? E aí, vejam só, Gedeão que barganhou com o Senhor, fez até um charminho para o Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração, né? O seu pedido, né, de sinal. E aí, Deus, ele é aquele que escuta a nossa oração, atende o nosso clamor, e ainda, segura essa. Tem um irmão aqui de Diocese que está pregando e diz assim, chupa essa manga, né? Então, chupa essa manga agora, intercessor. Além de tudo isso, ele ainda nos direciona. Além de tudo isso, ele ainda nos dá um poderoso exército. Né? Cadê o livro de Juízes? Aqui tiraram o juízo da minha Bíblia, achei de novo. No capítulo 7, né, do livro de Juízes, vem narrar também uma história que a gente conhece demais. Né? Vem narrar também uma história que a gente conhece demais. Depois que Gedeão aceita aí esse chamado do Senhor, a gente vai para o capítulo 7, e aí diz assim, ó. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte, bem cedo, foi acampar na fonte de Arode, com todo o povo que o acompanhava. Olha só. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. Verso 2. O Senhor, veja só, o Senhor chamou Gedeão para entregar Madian, os madianitas, né, nas mãos dele. Mas no verso 2 o Senhor diz assim, o Senhor disse a Gedeão, a gente que levas contigo é numerosa demais para o que eu entregue Madian em suas mãos. Olha só, irmãos, Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo, foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso para todos, para que todos o ouçam. Veja só, olha o Senhor já dando as instruções, porque o Senhor, quando nos convoca, ele nos dá as condições, nos dá o exército e nos dá as estratégias, amém? O Senhor diz assim, ó, manda, pois, publicar esse aviso, para que todos o ouçam. Primeira triagem do Senhor. Quem for medroso e tímido, volte para trás e deixe a montanha de Jeboé. Quem for tímido ou medroso, volte para trás, né? Está lá no verso 4 da palavra. E aí, dos 32, vejam, Gedeão tinha 32 mil homens, depois que o Senhor lança essa convocação. Olha, intercessores, olha, Meire e Sandra, pega aí o teu exército do Brasil, de 32 mil intercessores, aleluia, viu, Meire? Tem um exército de 32 mil intercessores. O Senhor diz assim, quem for medroso ou tímido, volte para trás. De 32 mil homens, 22 mil voltaram. Eita, 22 mil tímidos ou medrosos voltaram para trás. Restaram 10 mil.
Lá no verso 4, o Senhor vai dizer assim, certo, ainda tem 10.000, mas ainda há muito povo. A gente conhece, né? Ainda há muito povo. E aí o Senhor, ele vai dando as estratégias, vai dando as orientações. Diz assim, olha, leva o povo, desce com esses 10.000 homens lá para o rio e manda eles beberem as águas. E aí você vai observar aqueles que vão beber com as mãos, né? Aqueles que vão se ajoelhar e aqueles que vão lamber a água com a língua. Você vai separar esses dois grupos. Deixa eu pegar aqui o verso para a gente rapidamente. Já tiraram os juízes da minha Bíblia de novo, mas vamos lá. Verso 5. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos. Verso 7. Olha as instruções do Senhor. O Senhor disse a Gedeão: com 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madian nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vê, irmãos, que o Senhor, além de atender a nossa oração, o nosso clamor, ele nos dá um poderoso exército e ele ainda nos instrui, traz as estratégias de como trabalhar com esse exército. Então, nada nos falta, né? E por ocasião do chamado de Gedeão, o Senhor lhe entrega também um poderoso exército, que através das instruções de Deus não é constituído de muitos soldados, mas de soldados escolhidos estrategicamente pelas orientações do Altíssimo. Olha só. E aí, o Senhor é aquele que chama para o alistamento, querido intercessor, querida intercessora. O Senhor é aquele que chama para o alistamento, mas que também nos dá condições para o combate, nos dando a certeza de que Ele mesmo é o general que vai à nossa frente. Amém? Olha as certezas que o Senhor vai nos dando aí. Gênesis 12, verso 2, quando Ele fez a convocação a Abraão. Ele não convoca e nos lança no meio do fogo, no meio da batalha para a gente morrer, como Urias, não. Ele nos chama e vai conosco. Olha o que o Senhor vem dizer. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Ou seja, a bênção do Senhor estava com Abraão. Êxodo capítulo 3, verso 12. Olha o Senhor dizendo para Moisés: eu estarei contigo. Querido intercessor, querida intercessora, Moisés questionou ao Senhor: Senhor, como é que eu vou libertar o povo da opressão dos egípcios, Senhor? E o Senhor diz: olha, eu estarei contigo. Né? Se a gente seguir mais para frente para o livro de Josué, ele vai dizer a Josué: estarei contigo, como estive com Moisés. Amém? E aí, capítulo 6, verso 16, olha o Senhor dizendo a Gedeão: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Irmãos, como se fossem um só homem. Lá no finalzinho do capítulo da palavra vem dizer que trouxeram as cabeças dos madianitas para entregar a Gedeão. Porque aquele que nos chama nos dá condições para o combate. Porque aquele que nos chama nos dá condições para o combate. Porque é por ele, não é por uma voz humana ou por um chamado humano. É por Deus que nós, intercessores da Renovação Carismática Católica do Brasil, somos convocados, instruídos e posicionados para o combate. Irmãos, eu não sei onde é que você está agora, se você está na tua casa, no cômodo da tua casa, se você está no carro, se você está no trânsito, se você está no teu trabalho, eu não sei onde você está, mas ouça essa palavra de convocados, instruídos e posicionados. Eu te convido nesse breve instante a se posicionar, a tomar uma postura de combatente, né? A gente diz postura de combatente. Lá vem o exército inimigo. E a gente, olha essa postura de combatente, irmãos. Postura de combatente, postura de soldado, postura de quem é convocado, instruído e posicionado no combate, né? Se coloca em postura agora de quem está em combate espiritual. Eu convido você a fechar rapidamente os teus olhos agora, se assim você puder seguir esse momento breve de oração, mas fecha os teus olhos agora. Se deixa agora ser outra vez convocado pelo Senhor.
Deixa-se agora, querido intercessor, intercessora, coordenador estadual do Ministério de Intercessão, coordenador arquidiocesano, diocesano de Ministério de Intercessão, coordenadora nacional do Ministério de Intercessão, deixe-se agora, mais uma vez, ser convocado pelo Senhor. Talvez quando eu preparava esse momento, o Senhor trazia ao meu coração que muitos de nós não estavam conseguindo ouvir as estratégias, as instruções de Deus. Deus estava até instruindo, estava até orientando, mas o que me vinha ao meu coração, irmãos, eram de muitos ruídos que nos impediam de ouvir a voz do Senhor, nos chamando, nos convocando, nos instruindo e nos posicionando para o combate. Irmãos, eu sinceramente não sei em que posição você está agora no exército para o qual você foi chamado. Eu não sei se de repente você se desalinhou das fileiras em que o Senhor te colocou. Eu não sei se de repente você estava nas trincheiras de combate. E porque você saiu dessas trincheiras, você talvez tenha sido machucado, ferido, alvejado em combate pelo inimigo de Deus. Mas eu quero desejar que nesta noite a ação do Espírito Santo venha nos erguer de novo, venha erguer o exército, poderoso exército de intercessores da renovação carismática católica do Brasil. Exército talvez ferido, exército talvez machucado, exército, meus queridos irmãos, talvez escondido, mas que nesta noite saem, né? A palavra vinha dizer que os israelitas se esconderam nas cavernas das montanhas por medo dos madianitas. Senhor Jesus, eu quero clamar que nesta noite o teu Espírito Santo possa nos retirar das cavernas espirituais das quais nós, como intercessores do Brasil inteiro, nos escondemos por medo dos madianitas, por medo dos inimigos, por medo dos combates. E chama-nos, Senhor. Assim, Jesus, como você chamou para fora a vida de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Chama-nos para fora das cavernas. Chama-nos para fora dos sepulcros, Senhor. Shalabacante, canta la chedalabacanta la cantara. Shalabacante le berecanto la baricante, shalabacanto ni alabacantara. Shalabacanto ria maricanto ria alabaricanto alabacanto la shanda cantara. Ori alabaricanta la bacanta la shalabacanta. Desentope, Senhor, os nossos ouvidos físicos, espirituais, que não têm ouvido a tua convocação e o teu chamado. Shiriabaricanto ria alabaricante ria alabaricantara alabacanto la cantara cantara. Retira, Senhor, o barulho, Espírito Santo, e você vá orando comigo também no teu coração, vá orando, que o Espírito Santo possa ir retirando de nosso meio os barulhos, as zoadas, a falta de sintonia que está fazendo com que a gente não ouça as instruções de Deus. Senhor, posiciona-nos para o combate, levanta-nos, Senhor Jesus, das nossas cadeiras, de onde nós estamos instalados, de onde nós estamos confortáveis, Senhor, e nos devolve a postura de combatentes diante da tua presença. Shiri cantala bacantere, shela cantala bacantara cantara, shela cantaria la baricantoria la baricantara la shela cantala bacantara, sebara cantoria la bacantere, shela cantala bacantara. E consagrando a nossa vida a nós como soldados, aos exércitos aos quais muitos de nós estão à frente, em nome do Senhor dos Exércitos, consagrando as nossas armaduras, consagrando as nossas armas de defesa, de ataque, as nossas vidas, nossos corações, os nossos territórios intercessórios nas mãos de Deus, pelas mãos da Virgem Maria, porque ela é aquela
que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como o exército em ordem de batalha, é Maria, Mãe de Jesus e a nossa Mãe. Estivemos unidos e permaneceremos unidos nesta formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.